Senhor meu Pai, me capacita esta noite para tentar falar sobre a sua palavra. Por mais que eu tenha me esforçado, estudado, não é fácil, é muito difícil estar aqui à frente. Como eu vou ler pelo meu roteiro a palavra de Deus, eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem antes de eu falar, eu preparei hoje uma pregação sobre Abacuque. Eu tive a curiosidade de pesquisar sobre ele. Então, o tema hoje é Abacuque, tá ok? Então, deixa eu falar antes, depois eu leio a palavra e todo mundo pode sentar, tá bom? Porque às vezes eu esqueço de falar isso. Bom, nós temos a informação que, na Bíblia, que Abacuque era um profeta e considerado um profeta menor. Mas não é por isso que ele era menor na sua identidade com Deus. Ele se sentia indignado e com toda a injustiça do mundo que vinha acontecendo com a nação de Judá, onde ele vivia. Nós pouco sabemos da vida de Abacuque. Que ele vivia em reino de Jar, eu já falei. Provavelmente no reino de Josias ou de Jeoiaquim. Isso por volta de 600 anos antes de Cristo. Abacuque claramente tinha uma relação muito especial com Deus. Ele era meio arredio, ele não era uma pessoa muito fácil. Mas ele tinha essa relação com Deus e fazia perguntas a ele. Oh meu Deus, por que isso, aquilo, outro? E Deus respondia imediatamente a Abacuque. Veja a importância desse profeta. Falar com Deus e receber a resposta. Então agora eu vou à palavra. Abacuque 3,17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Em 3,18 diz: todavia eu me alegro no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Por gentileza, pode se assentar. Imagine a situação de Abacuque, que as videiras não floresçam, que não havia vacas no seu curral, que as suas ovelhas seriam arrebatadas. Isso está trazendo uma ideia de que a situação financeira de Abacuque estava sendo terrivelmente degolada. Ele estava passando por momentos muito difíceis. Sua produção não tinha êxito em nada. E o profeta Abacuque está enfrentando essa possibilidade de destruição total da sua economia, da economia familiar. Provavelmente Abacuque teria ter o quê? Família, com certeza. Quando a gente, casado, muitos casados, mesmo os solteiros, se preocupa muito em abastecer a nossa despensa. E como é que ele pensava nisso, sem ter de onde tirar praticamente? Hoje em dia, quem não tem contas a pagar? O boleto chega rápido lá no meu apartamento. O que mais chega primeiro são os boletos. Ele também deveria ter as suas contas a pagar. Como pagar se não tinha produção? Bom, então diz assim: ainda que a figueira não floresça, somos lembrados que a nossa fé em Deus não deve ser condicionada a circunstâncias favoráveis. Quais são as circunstâncias favoráveis? Você está bem na vida, uma bela casa, um belo carro,
um bom emprego, né? Então você tem tudo, uma boa família, vai para o exterior, volta, faz o que quiser, porque você está bem de vida. E isso, graças a Deus, que você esteja realmente bem de vida. Isso não é pecado, isso é bênção. Mas eu quero ver se você vai orar a Deus por toda essa graça que Ele está te dando. Será que você não esquece? Você que eu digo, em hipótese. Será que você não esquece de dobrar o joelho e orar? De orar por um irmão? De vir à igreja? Dizimar? Ah, porque você agora está bem de vida, você pode tudo. Não é assim, irmão. Mesmo enfrentando contratempos na carreira, veja bem, quando nós sofremos contratempos, significa que a situação está inversa. Nós não temos muito dinheiro, estamos passando por privações, mas isso não é motivo para você não vir à igreja. É nesse momento que eu quero ver você demonstrar a sua fé em Deus. É nesse momento que nós devemos vir à igreja, ou em casa, orar de madrugada, ou estender a mão sobre uma pessoa e orar por ela. É quando nós estamos nessa situação, é que nós devemos levantar a nossa fé muito maior. Então eu disse aqui que as dificuldades podem estar no trabalho. Ah, eu perdi meu emprego. Você vai encontrar outro, na hora certa. Na carreira acadêmica, aos estudantes, aquele que está fazendo a primeira série, aquele que está na faculdade, aquele que está fazendo mestrado, não importa. O importa é que as suas dificuldades de passar nessas dificuldades não te remete a não orar por Deus. Tem os empreendedores, aqueles que trabalham por conta própria, tem os artistas, tem os políticos, e aí vai. Isso me levou, pessoal, a fazer 3 perguntas. E Abacuque tem que responder. Então vamos lá. Como posso confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias na minha vida parecem desoladas? Eu estou aflito, estou triste, solitário. Abacuque responde: Deus está presente mesmo na desolação, meu irmão, na devastação, na calamidade, na ruína. Sua soberania transcende nossa circunstância, portanto, Deus está acima de tudo. O Senhor Abacuque, como eu disse no início, eles conversavam. Pensou ter como posso dizer, ter essa liberdade em falar com Deus e Ele te responder? Então o Senhor aconselhou Abacuque a ser paciente. Os justos devem aprender a viver pela fé. É só nós que somos justos, imagino. Devemos ter fé. Eu vou agora em Abacuque 2:3. Diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. No mundo agitado que nós vivemos hoje, nós temos pressa para tudo. Tudo é para ontem. Até parece que o tempo passa muito mais rápido. Outro dia nós estávamos falando em janeiro, nós estamos em dezembro. E queremos tudo para ontem. Por isso, muitas vezes, acabamos tomando decisões precipitadas. Devemos aprender a nos colocar na presença de Deus, apresentando nossos pedidos a Ele. E aprender a esperar pela resposta com fé, pois certamente ela não tardará, ela virá. Abacuque 2:4.
Eis que a sua alma se incha, se envaidecido. Isso é coisa do ímpio, não é coisa do cristão. Nós não temos que nos envaidecer. Quem se envaidece é o ímpio, pela sua vivência nesse mundo que Deus não autoriza, vamos dizer assim, a que a gente viva, né? E diz assim: não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, pessoal, o que nós temos em mãos além da fé? Se não for pela fé, nós não vivemos. Não temos o que fazer. Puxa vida, aqui está a nossa fé, de A a Z, de Gênesis ao Apocalipse. Está aqui a nossa fé. Sem ela nós não fazemos nada. Mas o justo pela fé viverá, está também em Romanos 1,17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mesmo que a gente não tenha nada, fisicamente falando, financeiramente falando, a gente tem que ter fé. E nós vamos alcançar os objetivos, porque Deus não vai tardar. Em Gálatas 3:11, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado em Deus. Justamente, pela lei ninguém vai ser justificado por Deus, porque o justo viverá pela fé. E se repete, eu peguei apenas 3 citações, em Hebreus 10:38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é grave. Que já na época de Jesus, né? Então, ele diz que o justo viverá pela fé, mas se você recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, pessoal, cuidado com a fé. E agora, para encerrar, como todo mundo fala, né? É bonito isso, né? Vamos encerrar. Existe em Abacuque, o irmão não precisa colocar. Em Abacuque 3, de 1 a 19, a chamada oração do profeta Abacuque. Essa oração tem um significado sigionote. Isso aqui foi pesquisa mesmo. Na literatura, poema sigionote significa um canto poético grave ou uma elegia. O que é uma elegia? É um poema lírico de conteúdo geralmente triste e melancólico. Se vocês lerem Abacuque 3, 1 a 17, vocês vão perceber no texto que realmente ele é triste e melancólico. A oração de Abacuque nos ensina: devemos aprender a confiar plenamente em Deus, independentemente das circunstâncias, e encontrar a nossa alegria e satisfação nele, no Senhor. Quando enfrentamos o sofrimento e a adversidade, podemos confiar que Deus é a nossa força e que Ele nos conduzirá para a vitória final. Deus abençoe a todos. Amém.